no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, do capítulo 14, verso 18. Depois que Abraão ganha uma guerra, ele com bem menos homens do que o exército inimigo, não é? E ele se encontra com Melquisedeque. Aí diz assim, Gênesis capítulo 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as almas e faz-me tomar para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão, salvo tão somente que os mancebos comeram a parte que toca os varões que comigo foram, Ané, Escol e Menre, estes que tome a sua parte. Então, essa história aqui, meus irmãos, Abraão se encontra com Melquisedeque. É a primeira vez que na Bíblia é citado sobre dízimo. O pastor Pedro, e a gente tem ensinado que o dízimo não é obrigatório, ninguém é obrigado a entregar o dízimo, não é? Porque o dízimo foi estabelecido a partir da lei de Moisés, e nós não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas só que esse episódio aconteceu muito antes de ser estabelecido o dízimo. Então Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. E a gente vai ver pelo menos dois princípios aqui. O primeiro princípio é que no verso 22, ele fez um servo de Deus Altíssimo, ele percebeu. Abraão, sendo servo do Deus Altíssimo, ele estava tão agradecido a Deus, porque Deus abençoou ele, Deus prosperou, e Deus fez ele ganhar uma guerra que aos olhos humanos era impossível, que ele, agradecido a Deus, ele quis entregar dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdote. Então, o primeiro princípio que nós podemos ter é que nós não entregamos nem dízimo nem oferta aqui na igreja, porque é obrigatório, mas nós entregamos porque nós estamos tão agradecidos pelo que Deus já fez, está fazendo e fará por nós, que nós vamos sentir o nosso coração agradecido, aí nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. O segundo princípio, ele fez tendo em vista o serviço sagrado. Abraão entregou o dízimo dele a Melquisedeque, porque ele sabia que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele queria contribuir para o reino de Deus. Ele queria contribuir para a obra. Ele podia muito ter dito assim, olha, Melquisedeque, eu vou te dar esse dízimo aqui para te ajudar todos os povos de Salém, que devia ter pobre em Salém, né? Mas não, ele deu para o serviço sagrado de Melquisedeque. E muitas vezes algumas pessoas dizem para a gente que não entrega teu dízimo não, compra um sacolão, dá para um pobre, ajuda um parente teu. Nós precisamos ajudar os pobres, é certo, nós precisamos ajudar alguns parentes nossos que precisarem da nossa ajuda e tiver ao nosso alcance, mas isso não nos isenta de ajudar com o serviço sagrado. Eu creio que todo mundo é abençoado quando contribui para o andamento da obra, para o serviço sagrado, para proporcionar que a igreja seja aberta, que ar-condicionado seja ligado, que a gente tenha as janelas um pouco melhores. Isso tudo são vocês contribuindo para o serviço sagrado. E Deus, Ele não vai deixar de nos abençoar. Eu creio que Ele vai nos abençoar. De alguma maneira, Ele vai nos abençoar. Então, nós aprendemos isso. Eu escutei um pouquinho da mensagem de um pastor dizendo mais ou menos esses dois princípios. Ele deu o dízimo dele porque ele era servo do Deus Altíssimo e também porque ele queria contribuir para o serviço sagrado. E isso são dois motivos que nós podemos também trazer os nossos dízimos e a nossa oferta, porque nós somos servos do Deus Altíssimo e porque nós queremos contribuir para o serviço sagrado, porque é um serviço que
nós vamos abençoar outras pessoas e vamos ser abençoados também. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Tem envelope aqui, tem envelope lá atrás. Se você não tem como contribuir, não se sinta constrangido. Deus sonda os nossos corações, sabe das condições de cada um de nós. Então, fique à vontade. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, porque nós somos Teus adoradores. Nós saímos da nossa casa e viemos nos reunir aqui para Te prestar culto. E queremos dizer, Senhor, que Tu és o Deus Altíssimo, aquele que abençoou Abraão, o Deus de Melquisedeque, e é o nosso Deus também. E nós necessitamos do Teu poder, da Tua proteção e da Tua prosperidade em nossas vidas. Por isso, nesse momento, Senhor, nós vamos contribuir para o serviço sagrado do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem trazer. Amém, graça e paz. Primeiro eu quero explicar aos irmãos por que eu estou usando essa coisa aqui. Como é que é o nome disso aqui? É uma mangueira, né? Parece uma mangueira, né? Parece uma bolsa de colestemia, né? Mas não é. É que a cardiologista colocou aqui para eu medir a pressão de 15 em 15 minutos durante o dia. Ela vai estar medindo a minha pressão, e durante a noite é de meia hora. Não sei se eu vou conseguir dormir hoje, né? Porque eu coloquei às 9 horas da manhã, até amanhã 9 horas da manhã, 24 horas medindo a minha pressão para ver os picos de pressão, né? Mas amanhã 9 horas, se Deus quiser, eu vou tirar isso aí. Eu tenho uma vontade de eu falar algumas coisas sobre as doenças, né, que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo eu também não quero dar mais notícias, né? Mas quero lembrar os irmãos que hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3 de fevereiro, o segundo mês do ano. E no dia 16 de fevereiro é o aniversário desta igreja, né? Antigamente era muito comum se festejar o aniversário das igrejas. Tudo era muito organizadinho. Hoje em dia eu acho que já não é uma prática tão usual. Tanto é que raramente nós comemoramos o aniversário da igreja. Mas como é uma data assim, de qualquer maneira, para não esquecer, né? Enquanto nós estamos lembrando, dia 16 de fevereiro, aniversário da igreja. 12 anos, né? Se não me engano, 12 anos, que vai fazer 12 anos. Essa igreja aqui. Aí tem toda aquela ritualística de quem são os fundadores, né? Se for o caso, a gente pode até organizar uma sessão de exibir as fotografias no começo, as salas que foram usadas, para chegar até o ponto que chegou aqui, né? Para dar uma recordada do que Deus fez. Deus fez muita coisa nesses 12 anos, para nós chegarmos até o ponto que nós estamos, até para a gente valorizar, né? Às vezes nós não valorizamos, mas para valorizar as coisas que Deus fez através de nós, com a ajuda dos irmãos aí, até chegar a este lugar, né? Quer queira que não, irmãos, uma igreja é muito importante. Como a missionária Sumeia falou aí, Melquisedeque, Melquisedeque, ele era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo.
E naquele tempo, parece que ninguém conhecia Deus, porque os deuses é que eram reconhecidos, né? Mas havia um homem naquele lugar chamado Melquisedeque, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Só que de lá para cá, muita coisa aconteceu, e aí o culto ao Deus verdadeiro, ao único Deus, se espalhou pelo meio da terra. Começando de Jerusalém até aqui onde nós estamos, o culto, um grupo de pessoas se reunir para prestar culto ao Deus verdadeiro, é a coisa mais importante que tem. Então os irmãos estão no lugar mais importante que deveriam estar, né? Deus se agrada. Nesse momento agora tem muita gente fazendo muita coisa por aí, nem sempre coisa boa, mas aqui há um grupo de pessoas que está aqui reunido para adorar a Deus, adorar o Deus verdadeiro, o Deus Criador e a seu Filho Jesus Cristo, né? Então é muito importante, esta igreja é muito importante. Se essa igreja não tivesse aqui plantada, poderia ter aqui um bar, né? um cabaré, não sei lá o que mais, né? Poderia estar adorando demônios aqui, mas nós estamos aqui para adorar o Deus verdadeiro. Isso agrada a Deus, e com certeza quem participa disso é abençoado. Agora, estamos nos aproximando do aniversário da igreja. O nosso propósito é assim: como o dia 16 vai cair numa quarta-feira, nós vamos transferir para o sábado, dia 19, o culto especial de aniversário da igreja. É um culto em ação de graças a Deus pelo aniversário da igreja, né? Então os irmãos se preparem, convidem pessoas, coloquem a melhor roupa, né? Para agradecer a Deus, porque nessa caminhada que nós começamos há 12 anos, aqui no Calafate, o Senhor nos trouxe até aqui. Acredito que Deus ainda tem muitas coisas para fazer aqui conosco, depende de nós, né? Depende de nós também, muitas coisas. E quanto à quadra carnavalesca, eu ainda não sei quais são especificamente os dias do carnaval, mas eu já sei que o carnaval geralmente ele começa, para alguns é na sexta-feira à noite, para outros é no sábado, mas nós vamos fazer um seminário que será sábado, domingo, segunda e terça, são 4 noites, né? Então os irmãos aí que estiverem se programando para ir para a chácara, para a colônia, ou para algum lugar, saiba que vai haver aqui uma programação, um seminário, durante a quadra carnavalesca, que será nessas 4 noites, sábado, domingo, segunda e terça. E aí, nós vamos usar o seguinte tema. O tema desse seminário será sobre honra, o princípio da honra. Eu percebo que muita gente se dá mal. Eu já falei naquele dia, né, eu comecei a falar sobre honra. Mas eu lembro que quando nós participamos da visão celular, nós fomos muito ministrados sobre o princípio da honra. E eu lembro que nós fomos muito ministrados. E aí nós ficamos assim muito conscientes. É claro que nem sempre você pratica, né? Mas se nós não compreendermos o princípio da honra, nós tendemos a fazer muitas besteiras e depois sermos amaldiçoados, né? Sofrer as consequências da desonra. Então, nós pretendemos explorar esse tema naquele seminário, o princípio da honra, né? Eu acredito que eu tenho na casa uns 5 livros sobre a honra. O apóstolo René escreveu 5 livros só sobre honra, né? Então foi ensinado a saciedade sobre honra, que é uma das coisas que a igreja mais precisa aprender, é sobre honra. E porque o mundo não sabe, né? O mundo não honra, e o mundo vai tropeçando e sendo amaldiçoado pela desonra. Então os irmãos vão se preparando aí sobre estes assuntos. Até a Débora falou que vai no sábado anterior, no sábado anterior, né? Ela vai convocar aí as mulheres para fazer aqui uma faxina, lavar as cadeiras, né? A Silvia junto, que já faz isso, mas com as mulheres todas juntas vai dar um impulso bem maior. Então os irmãos vão se preparando aí para esse trabalho sagrado, né?
Então, irmãos, hoje nós estamos aqui nos passos de fé. E nós iremos abordar esse tema dos passos de fé baseado no seguinte tema: Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E vamos aí ler alguns versículos de Mateus capítulo 10. Os meninos não perguntaram qual seria o tema, mas eu diria para eles: são as duas comissões. O tema da minha mensagem é as duas comissões. Porque geralmente na quarta-feira não tem título, né? Porque o título já é Passos de Fé. E aí os irmãos vêm trazer os seus problemas perante Deus, para pedir de Deus uma solução, né? Mas vamos ver aí, em Mateus capítulo 10, as duas comissões. O que é comissão? Normalmente se diz que a grande comissão foi quando Jesus enviou os seus discípulos, né, para evangelizar o mundo. É chamada grande comissão, que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em Atos. É chamada grande comissão. Se nós formos analisar a etimologia da palavra comissão, nós podemos dizer o seguinte: olha, missão, né? O que é uma missão? Missão é um trabalho, um serviço que alguém manda alguém fazer. No caso, Jesus mandou os apóstolos cumprir uma missão. Aí quando você usa a palavra missão, comissão é fazer junto, né? Por exemplo, cooperar. Operar, o co é cooperar, operar junto. Então, comissão é cumprir a missão junto, não é uma pessoa só, mas a comissão de várias pessoas junto, o co sempre nesse sentido, né? Então, a grande comissão é a missão da igreja que Jesus mandou inicialmente os apóstolos para cumprir. E aí, por que eu estou falando aqui sobre as duas comissões hoje? Porque nos últimos tempos, irmãos, Deus tem me revelado no estudo da Escritura que existe claramente duas igrejas no Novo Testamento. É uma igreja judaica, constituída de judeus, e depois se forma uma igreja gentílica, ou a igreja dos gentios. E há sempre essa comparação no Novo Testamento aliás, em toda a Bíblia, né? Os judeus e os gentios, né? Se nós não tivermos essa visão de que existe dois povos distintos no Novo Testamento, vamos colocar só no Novo, porque a história dos judeus está mais no Velho Testamento, né? Mas existe os judeus, que é uma nação que fez a aliança com Deus. A única nação que fez uma aliança formal com Deus foi Israel. Foi Deus que escolheu, Deus tomou a iniciativa. Então, os judeus são um povo peculiar, os judeus são um povo diferente, os judeus são um povo escolhido. Então, é uma nação que tem aliança com Deus, Israel. O restante das nações são chamados de gentios. No hebraico é Goim, Goim é o plural, Goi é o singular, né? Então, Goim são os gentios. Então, os gentios estão aqui, Israel está aqui. Israel tem aliança com Deus, os gentios não têm aliança com Deus. Então, nós estamos familiarizados com a grande comissão que Jesus deu para os gentios. Jesus chamou os apóstolos, né? E Jesus mandou os apóstolos, inicialmente os apóstolos, mas por extensão a toda a igreja, para cumprir a missão aos gentios, às nações. Nós estamos muito familiarizados com isso, porque as missões, né, no campo das missões, a missiologia é voltado para evangelizar os gentios. Mas antes de Jesus mandar os apóstolos na grande comissão, que é a evangelizar os gentios,
Ele deu uma comissão para os apóstolos evangelizar os judeus. Por quê? Porque é um princípio que percorre a Bíblia, mas no Novo Testamento fica bem claro, é assim: em tudo, primeiro o judeu, depois o grego. Ou seja, primeiro o judeu, depois o gentio. Eu estou com dificuldade porque daqui a pouco, de meia hora, esse braço aperta aqui, né? Por causa desse medidor de pressão. Então, irmãos, olha só. Deus, Ele é um Deus de princípios. Tipo assim, Paulo disse assim: portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, em primeiro lugar, o doméstico da fé. Deus tem prioridades. Então, por causa da amizade de Deus com Abraão, com os patriarcas e com os profetas, Deus prioriza os judeus. Então ele disse: olha, tudo que for de bom primeiro tem que ser para o judeu e depois para os gentios. Agora, como Deus é justo, a disciplina, o castigo é primeiro no judeu e depois nas outras nações. Da mesma maneira a igreja, irmãos, né? A gente fica dizendo assim: olha, o mundo ímpio, o mundo não teme a Deus, o mundo está blasfemando, o mundo está profanando, por que Deus não castiga? Aí Deus diz assim: antes de castigar o mundo, eu vou castigar a igreja pelos seus pecados. Esse é o princípio de Deus, né? Primeiro ele vai pedir conta do seu povo, depois dos outros de fora. Mas a bênção também é assim: primeiro a bênção vem para a igreja e depois para o mundo. Então, é desse princípio aqui a introdução. Agora vamos ler aqui a primeira comissão, que eu chamo a pequena comissão, a primeira comissão que Jesus mandou os apóstolos pregar para os judeus, não foi para os gentios. Então vamos lá. Mateus capítulo 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ó irmãos, não ireis pelo caminho das gentes, não ireis pelo caminho dos gentios, não ireis pelo caminho das nações, nem entrareis em cidade de samaritanos. Então, quando Jesus enviou os apóstolos, ele proibiu que os apóstolos evangelizassem os gentios ou os samaritanos, porque tanto gentios como samaritanos não eram judeus. Então, passa de largo, ignora os samaritanos, ignora os gentios. Aí ele diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus está comissionando os apóstolos para essa primeira missão, porque as comissões, as duas comissões, a primeira comissão foi para os judeus. E aí eu quero descobrir aqui com os irmãos qual é o conteúdo do evangelho, qual é a missão que os apóstolos realmente receberam de Jesus para cumpri-la inicialmente entre os judeus. Aí ele vai dizer, verso 7: e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Olha só, irmãos, pregai, esse verbozinho pregar é importante, né? O evangelho, a missão que os apóstolos deveriam cumprir junto dos judeus era pregar, e esse pregar aqui aí os irmãos vão aprender daí, né? Porque eu ensino, era para os irmãos já serem teólogos, porque da minha boca os irmãos têm que aprender teologia bíblica, né? Então, querigma, a pregação querigmática é uma pregação
apelativa que chama o pecador para se arrepender e vir para o reino de Deus. Esse é que é o querigma, essa que é a pregação, isso é pregar. E sempre que essa palavrinha aparece no Novo Testamento, pregar o evangelho, é pregar, é missão que Jesus está dando para os apóstolos, só que aqui é para os judeus, né? Ele está dizendo, é só para os judeus, é pregar só para os judeus, para os judeus se arrependerem. Aí a gente pergunta, mas os judeus não já eram do reino de Deus? Os judeus não já tinham aliança com Deus? Os judeus não são filhos de Abraão? Mas precisavam se arrepender agora. A maneira como Deus está lidando com os judeus a partir da vinda de Jesus é que Jesus veio para chamar os judeus ao arrependimento. Pregai, demanda uma resposta de arrependimento para crer em Jesus, o Messias. E aí, irmãos, continua sendo o evangelho continua sendo isso, né? Eu lembro que Lucas, quando fala da grande comissão, ele diz assim, Lucas 24, era necessário que o Messias padecesse, em que em seu nome se pregasse o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, isso aqui é o evangelho, isso continua sendo válido hoje, né? A igreja precisa chamar os pecadores ao arrependimento, isso é pregar o evangelho. Mas continuando aqui em Mateus, capítulo 10, verso 8, agora veja o verso 8, isso aqui também é evangelho. É por isso que eu quero hoje, com passos de fé, eu quero mostrar, lembrar, né? Porque às vezes nós não tocamos muito desse assunto, porque é difícil, esse aqui verso 8, mas faz parte do evangelho. Olha só, verso 8, curai os enfermos, curai, terapia, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Essa partinha aqui, irmãos, que é complicado, porque faz parte da comissão, né? O evangelho é por palavras e por obras. Por mais que nós não pratiquemos as obras, mas está na Bíblia. É difícil, mas está aí, né? Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Isso aqui é o evangelho, faz parte da comissão que Jesus comissionou os apóstolos, que eles foram para os judeus, né? Para chamar os judeus. O evangelho é sempre duas coisas, é por palavras e por obras, né? O livro de Atos começa assim: tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, olha, fazer e a ensinar são duas coisas. Uma coisa é fazer e a outra coisa é ensinar. No meu caso, eu percebo, me analisando, eu percebo que eu faço mais é ensinar. Mas e o fazer, né? Eu até esse dia me lembrei do Aureliano. Eu digo, rapaz, eu acho que o Aureliano era para... Ele se concentra mais no fazer, né? Você vê que ele vem aqui, ora pelos enfermos, os enfermos caem e tal, expulsa os demônios. Essa é a parte do fazer. Faz parte da verdade, são duas partes: ensinar e fazer. É claro que cada qual tem o seu dom, né? Tipo assim, dali em Romanos hoje assim, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. É o meu caso, digo, o meu dom é mais na área do ensino. Mas isso eu acho que não me isenta de que eu também faça a outra parte, né? Que é o fazer, que consiste nas curas e nos exorcismos aqui. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Tem um livro muito famoso que é assim: curai enfermos e expulsai demônios. T.L. Osborne, grande evangelista pentecostal, né? Então, lembrando aos irmãos aqui nesse de passo de fé, que faz parte do evangelho a cura das enfermidades, né?
Não é só chamar ao arrependimento, mas é a cura das enfermidades, a expulsão dos demônios. Isso aqui, irmãos, foi a primeira comissão que Jesus mandou os apóstolos cumprirem entre os judeus. Agora, a grande comissão, eu vou dar uma olhada em Marcos, porque Marcos é mais parecido com Mateus, nesse caso aí. Observe que Marcos, agora quando Jesus ressuscitou, ele mandou os mesmos apóstolos, com exceção de Judas, para cumprir a mesma comissão que ele mandou cumprir entre os judeus, só que agora a comissão não é mais para os judeus, agora a comissão é para os gentios, mas a mensagem é a mesma, os princípios são os mesmos. Então em Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, a mesma coisa que ele disse lá para os judeus, olha. Só que lá era assim, olha, vocês não vão entrar em cidade dos gentios, nem em cidade de samaritanos, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os judeus, né, ovelhas perdidas. Eu fiquei pensando, por que Jesus chamou os judeus de ovelhas perdidas? Ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Era assim que Jesus via os judeus da sua época. E agora, depois da ressurreição de Jesus, ele manda os mesmos apóstolos cumprir a mesma missão entre os gentios. Agora diz assim, olha, ide por todo o mundo. Agora é mais abrangente, a missão é maior, é mais difícil. É claro que os apóstolos, aqueles apóstolos, não tinham condição de ir por todo mundo. Eu acho que nunca veio um apóstolo daqueles ao Brasil, até porque o Brasil nem tinha sido descoberto naquela época, né? Então, mas é claro que a comissão que Jesus deu para os apóstolos se estendia para a igreja toda, né? À medida que a igreja fosse avançando, Deus ia levantando novos obreiros para cumprir a mesma missão. Então ele disse, olha, ide por todo mundo. Eu sempre digo assim, é possível a igreja ir por todo mundo? É possível a igreja ir. Aí diz assim, pregai o evangelho a toda criatura. Eu pergunto, é possível pregar o evangelho a toda criatura? É possível. A igreja pode pregar o evangelho a toda criatura. Agora, quando diz assim, fazei discípulos, aí isso já não é, a igreja não pode. A igreja não pode fazer discípulo. Por quê? Porque é só o Espírito Santo que faz. É claro que a igreja pode ir e a igreja vai por obediência. A igreja pode pregar e a igreja prega por obediência. Mas se o Espírito Santo não estiver no processo, a parte sobrenatural é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que dá arrependimento. É o Espírito Santo que transforma numa nova criatura. É o Espírito Santo que faz a parte sobrenatural. Se o Espírito Santo não estiver com a igreja vai fazer tudo que pode fazer e não vai conseguir nenhum discípulo. Mas nessa comissão aqui de Marcos, é enfatizado a parte da igreja. Aqui em Marcos ele não diz fazer discípulos, ele diz, ide por todo mundo, é possível, então vai. Pregar o evangelho a toda criatura, é possível, você pode pregar. Aí ele diz, aí aqui ele esclarece mais, diz assim, olha só, quem crer e for batizado será salvo. Aqui ele já amplia mais do que a comissão. Ele diz, olha, crer, ser batizado será salvo. Mas você não pode obrigar ninguém a crer, você só pode pregar. Agora, se a pessoa crer e for batizada, será salvo. Eu nunca esqueço de enfatizar a importância do batismo. O batismo faz parte da salvação, desde que seja um meio, em resposta a convencimento do Espírito Santo, o homem se submete ao batismo. Agora, aí isso é a parte da pregação, do querigma. Mas eu digo, o evangelho tem duas partes. Uma é a parte do ensino, o ministério da palavra, e a outra é da prática, é da cura e dos exorcismos.
Aí Marcos, na grande comissão, diz assim, verso 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Sinais, aponta para algo. Esse sinal é prova que Deus está desse negócio. Aí, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome, Jesus está dizendo, em meu nome expulsarão os demônios. Eu pergunto a vocês aqui, irmãos. Na época de Jesus tinha muitos demônios? Tinha. Só ver por onde Jesus dava um passo, era encontrar com um demônio. Gente endemoniada por todo lado. Eu pergunto, e hoje? Onde é que estão os demônios hoje? Tem demônio hoje? Eu acho que tem mais do que naquele tempo. Os demônios estão por todo lugar. Os demônios estão agindo, cirandando as pessoas. Eu sempre digo, os demônios controlam a mente das pessoas. Eu sempre digo, muitos dos pensamentos que sobem à sua mente é pensamento de demônios. Então não aceite, lance fora. Dizem que é Martinho Lutero que dizia assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Parece aquele provérbio, né, que diz assim: como pássaro no seu vagar, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Ele está fazendo uma comparação, né? Está uma analogia. É a mesma coisa que o Martinho Lutero disse. Se for o Martinho Lutero mesmo, foi John Wesley, qualquer desses aí. Ele disse: olha, a maldição é um pássaro, e ela está voando pelas cabeças, só acima da cabeça das pessoas, mas ela só vai pousar na cabeça de alguém que tem legalidade na vida, que tem brecha na vida, que falta acertar contas com Deus. É só na cabeça desse que aquela maldição pode pousar. Se não tiver lugar, ele diz, quando ela for querer botar os pés na sua cabeça, queima os pés dela, vai embora de novo. Isso é um princípio, irmãos, aqui. Então, eu estou falando sobre demônio. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Aí eu pergunto, tem demônio hoje aqui? Tem. Demônio está por todo lugar. Na sua casa tem demônios. Por onde é que eles entraram? Não sei, pode ser pela televisão, pode ser... Geralmente eu acho que os demônios vão dentro das pessoas. O demônio considera o corpo das pessoas como a casa deles. Jesus disse assim: quando o demônio sai de alguém, ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Aí ele diz assim: voltarei para minha casa de onde saí. A casa é o corpo do ser humano. Aí diz assim: e voltando, acha desocupada, varrida e adornada, e leva mais 7 espíritos piores do que ele para morar naquela casa. Aí já tem 8 inquilinos aí. Aí diz assim: o último estado desse homem fica pior do que o primeiro. Os demônios estão por todo lugar, irmãos. E a única maneira de os demônios não habitarem no nosso corpo é se o Espírito Santo habitar. Alguém até me perguntou esse dia agora: mas é possível que o Espírito Santo e o demônio habitem? Bom, habitar eu acho que não, mas colocar pensamento na mente, sim. O Espírito Santo coloca um pensamento, o demônio coloca outro. Aí você decide qual é o pensamento que você vai obedecer, né? Então, os sinais que faz parte do Evangelho, Jesus disse, olha, lá em Mateus 10:8, curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Aqui em Marcos: em meu nome expulsarão demônios. Então existem demônios. Não vá. Você já viu algum demônio? Eu nunca vi. Mas eles existem. Eles são invisíveis, eles são espíritos. Eles agem, estão por todo lugar. Então não caia nessa cilada dos demônios, né? Ou então, em meu nome, usa o nome de Jesus, que o nome de Jesus tem autoridade, e o nome é Jesus. Não é assim, Cristo não é nome. Não diga assim, em nome de Cristo, não, diga em nome de Jesus, porque Jesus é o nome próprio, que tem autoridade na aliança, é o nome próprio do Messias.
E aí, para não falar dos outros sinais que são polêmicos, eu vou citar o último sinal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O mesmo sinal que está em Mateus 10, aqui está em Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, faz parte do Evangelho a cura dos enfermos. Por mais que hoje grande parte da igreja talvez não creia nisso, né? São cessacionistas, mas cada qual tem a sua razão de ser para crer como crer, né? Porém, eu acredito que no somatório dos textos do Novo Testamento, o Evangelho completo é esse, né? Tem uma parte da palavra, ensino e pregação, e tem uma parte da ação, que é curar enfermos e expulsar demônios. E nós não podemos nos esquecer disso, não podemos jogar na lata do lixo essa parte, só porque nós talvez nunca vimos. Alguém já disse que o fato da igreja não crer na cura é porque não vê ela acontecendo dentro de si. Mas não é estirado da Escritura essa conclusão. Então nós precisamos crer na cura, né? Eu sei que nós estamos no meio aí de tanta doença, a pandemia, é praga, é peste, é vírus, é tanta desgraça que nos assedia diariamente, que nós precisamos tomar todos os cuidados, mas nós temos que confiar também em Deus, né? Não vamos ficar apavorados. Se Deus não nos guardasse, todos nós aqui já teremos morrido, né? Então temos que ser prudentes, fazer a nossa parte. Mas, por uma mão sobre os enfermos, essa é a comissão para os gentios, para o mundo todo. Aí diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, pregaram por todas as partes, querigma, a mensagem, chamando ao arrependimento do povo, cooperando com eles o Senhor. Deus estava cooperando com eles, o Senhor é Jesus aqui, né? O Senhor estava cooperando com eles. O nosso trabalho no Evangelho, no Reino de Deus, não é só nós, né? Existem poderes sobrenaturais em nosso redor. O Espírito Santo, os anjos estão em nosso redor, só que são invisíveis, mas não estamos sozinhos. Aí, confirmando a palavra. Deus confirma a sua palavra com os sinais que se seguiram. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os sinais, estes sinais seguirão os que crerem, né? Então, irmão, não podemos perder essa dimensão do Evangelho, a dimensão do confronto de poder, de expulsar demônios e curar as enfermidades. Ainda que nós não saibamos tudo sobre isso, mas nós estamos pelo menos engatinhando, né? Experimentando e não relegando essa parte do Evangelho para debaixo do tapete, né? Porque é mais fácil só pregar e ensinar, mas confrontar o poder das trevas, que são os demônios, e as enfermidades nos expõe, porque se nada acontecer, nós pensamos que nós ficamos desmoralizados, né? Mas Deus, pelo que eu ouvi alguém dizer, Deus disse assim: pode fazer o que eu mandei, porque a desmoralização, se vier, vem para mim, não para você. Então, nesses passos de fé de hoje, irmão, vamos crer nessa parte prática do Evangelho, que é curar os enfermos e expulsar os demônios. E em Mateus ele disse ainda: ressuscitai os mortos, limpar os leprosos. Ainda especificou, né? Curar os enfermos. Então vamos colocar Deus à prova, né? Na sua palavra, porque provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que nele confiam. Então vamos ficar todos em pé.